Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Meu nome é José Soares e foi com muita alegria, acima de tudo com muita gratidão, que eu recebi a incumbência de vir até aqui, nesse momento, nos próximos 10 minutos. A incumbência de trazer, de apresentar algumas reflexões a respeito do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3. O título do capítulo é Estranha Moral. E o que nos chama mais a atenção de imediato nesse capítulo é o próprio título, quando ele fala de uma estranha moral. Estranha em que sentido? E por que Kardec e a espiritualidade tiveram a preocupação de agrupar num único capítulo, para que fosse estudado e refletido por todos nós em todos os tempos, os motivos pelos quais essas lições foram agrupadas aqui? Quando nós pensamos em tudo de perfeição que o nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, trouxe em todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos, durante a sua passagem entre nós não encontramos nada que pudesse ser questionado de qualquer forma, mas a espiritualidade teve uma preocupação em nos trazer esses assuntos com uma finalidade específica. E é isso que nós vamos tentar aqui, nos próximos minutos, refletir e chegarmos a uma conclusão do motivo da existência desta lição. Quando nós tomamos por base os subtítulos que esse capítulo traz, e se me permite eu vou fazer a leitura rápida de cada um deles aqui. O primeiro é: quem não odeia seu pai e sua mãe. O segundo é: abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. O terceiro: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o quarto: não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando nós nos detemos a analisar unicamente na forma literal os subtítulos trazidos por esse capítulo, nós somos levados a pensar inicialmente se de fato nós poderíamos atribuir cada uma dessas passagens a Jesus, sendo Ele o nosso mestre, o nosso guia e modelo. E aí se justifica o fato de a espiritualidade e Kardec terem atribuído o título de estranha moral, porque soa realmente estranho numa primeira análise a atribuição dessas passagens a Jesus. E aí nós fazemos uma pergunta: será que Cristo disse realmente isto? E aí nós somos levados a refletir. Quando nós tomamos aqui, já entrando nos itens 1 a 3, que são o objeto da nossa análise, e eu vou ler rapidamente também, para facilitar a compreensão. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se a eles, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 25
a 27 e 33. Numa outra passagem em Mateus, capítulo 10, versículo 37, há uma outra mensagem atribuída a Jesus que diz o seguinte: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Eu devo confessar que antes de iniciar os meus estudos no Espiritismo, assim como muitos de nós espíritas, eu tinha uma dificuldade muito grande também em compreender algumas coisas atribuídas a Jesus no Evangelho, exatamente por não ter ainda a compreensão exata de como os Evangelhos foram criados, de por quem eles foram escritos, e eu tomava literalmente o significado de cada uma dessas passagens como sendo definitivas, e isso trazia um conflito interno em mim que me fazia questionar se isso de fato poderia ter sido atribuído a Jesus. E um dos motivos que levou Kardec, juntamente com a orientação da espiritualidade, a agrupar essas mensagens, é exatamente o de fazer com que nós, espíritas, reflitamos numa das premissas do Espiritismo, que faz e nos traz a necessidade de exercermos a fé raciocinada e não a fé cega, aquela fé que aceita tudo na forma pura e literal como é trazida, sem a reflexão que traz a compreensão, e com a compreensão que traz a tranquilidade e a aceitação daquilo que está sendo colocado. Eu queria fazer uma pergunta que vai facilitar a nossa compreensão. Jesus, na sua passagem entre nós, deixou alguma coisa escrita? Não, ele não deixou. Então tudo que nós temos como sendo palavras de Jesus em todos os evangelhos, de todos os evangelistas, são na verdade interpretações, são na verdade menções, são na verdade textos atribuídos por quem teve a responsabilidade de transcrever na linguagem da época aquilo que teria dito Jesus. Jesus não deixou nada escrito entre nós, para nós. Então é necessário que nós, espíritas, façamos a reflexão necessária para podermos ter a consciência de fazermos o julgamento da forma correta antes de tomarmos ao pé da letra o significado daquilo que nos é apresentado. É necessário levar em consideração, acima de tudo, a época em que os evangelhos e que os evangelistas fizeram a transcrição daquilo que cada um deles trouxe da convivência com o Cristo, e considerarmos também a pobreza da linguagem hebraica na época em que os evangelhos foram escritos, onde às vezes uma palavra poderia significar muitas outras coisas. E é pelo que se deduz da interpretação desse texto trazido o que acontece. Considerando tudo, a beleza, a simplicidade, a profundidade e principalmente a correção moral de absolutamente tudo aquilo que o Cristo trouxe para nós, nós somos levados a concluir que tais mensagens ou não foram ditas por Jesus, ou foram ditas de uma outra forma, de uma forma que as traduções e as interpretações fizeram com que chegassem até nós com o significado atual. Os ensinamentos que essa lição basicamente quer nos trazer é a necessidade que nós temos, espíritas,
de exercitarmos a construção da nossa fé, ao invés da imposição de uma fé que tudo aceita sem questionar e que traz, acima de tudo, inquietações por não trazer a tranquilidade necessária aos nossos corações. O ensinamento que a lição também nos traz é o desenvolvimento do nosso raciocínio lógico, o fortalecimento da nossa crença em Jesus como nosso guia e modelo, uma vez que, embora a linguagem humana seja insuficiente algumas vezes para traduzir todo o amor e bondade que todas as suas lições trouxeram, não são traduções ou não são incapacidades materiais que vão anular todo o amor, toda a capacidade de doação de um ser do tamanho que Jesus, nosso Mestre, trouxe a cada um de nós em sua passagem na Terra. E acima de tudo, irmãos, a lição que essa passagem nos traz é a da necessidade de nós separarmos o joio do trigo, fazendo com que somente aquilo que de belo, necessário, essencial para as nossas vidas, Jesus acrescentou a cada um de nós, acrescenta e acrescentará em todos os dias de nossa vida. Eu espero que essas reflexões possam ter ajudado a vocês, assim como me ajudou. Desejo que todos permaneçam na paz, que todos recebam as boas vibrações da espiritualidade e que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.